Para os meus amigos, quero deixar uma palavra do Senhor para os nossos corações hoje, acerca de uma palavra, de uma frase que se encontra na Bíblia. Essa frase está na carta de Judas, o irmão de Jesus, no versículo 12, que diz: nuvens sem água. Nuvens sem água. O que significa isso? O que Judas queria dizer com isso? E também não é somente Judas que usa essa frase, também nós vemos isso no livro de Provérbios, uma palavra semelhante como nuvens sem água, uma nuvem sem chuva. O que significa isso? O que isso quer dizer para os nossos dias? Nós precisamos entender o que significava uma nuvem sem água para aquele povo naquela época. Nós sabemos que eles eram um povo que vivia praticamente da agricultura e eles dependiam muito da chuva, eles dependiam muito da água que vinha do céu. A irrigação naquela época era bem precária, não tinha a tecnologia que tinha hoje. Enquanto então eles viam vir uma nuvem que aparentemente ia chover, ia derramar água, criavam uma grande expectativa, uma grande coisa, e eles ficavam felizes. Mas se aquela nuvem passasse e não trouxesse água, seria em vão. Eles iam ter uma expectativa boa, mas logo eles iam ficar tristes, porque eles esperavam muito daquela água, daquela chuva, porque eles viviam e dependiam disso. Quando a Bíblia usa essa expressão, nuvem sem água, traz o sentido de que algo que traz uma expectativa, algo que parece ser alguma coisa, algo que parece que vai dar resultado, mas não dá em nada. Nuvem sem água. Eu quero trazer algumas palavras que trazem o mesmo sentido, como se fosse nuvem sem água. Uma coisa que eu vejo que é como nuvem sem água é o amor sem a atitude. É como as nuvens sem chuva, uma nuvem sem água. Quando muitas vezes dissemos para o nosso irmão que o amamos, que queremos bem, que queremos fazer bem a ele, mas se isso ficar somente nos nossos lábios e não ir para a prática, isso será como uma nuvem sem água. Alguém vai ter uma expectativa, mas não vai produzir nada. O nosso amor não pode ser somente de boca, mas de atitude. Outra coisa semelhante à nuvem sem água, que cria uma expectativa, mas muitas vezes não torna nada, é a fé cristã sem santidade. É como uma nuvem sem água. Nós não podemos, nós cristãos que somos servos do Senhor, não podemos e não devemos viver uma vida de pecado. Temos que separar a nossa vida e santificar ela ao Senhor. Quando nós dizemos que somos servos do Senhor e vivemos na prática do pecado e praticamos as coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, somos como uma chuva, como uma nuvem sem chuva, como uma nuvem sem água. Criamos uma expectativa, mas isso não vai dar em nada. Outra palavra que é semelhante à nuvem sem chuva, que produz uma expectativa, mas não dá em nada, é a fé sem obras. Fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes dizemos: eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Se você crê no Deus de Abraão, se você crê no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, glória a Deus. Mas se a sua fé não te move, se a sua fé não tem uma obra, a sua fé é morta, ela precisa produzir resultado. E que obras são estas? São obras de amor. Nós não podemos ser como uma nuvem sem água, criar uma expectativa, criar algo e não dar em nada. Nós precisamos ter e ser alguém que vemos produzir a chuva nessa terra, em nome de Jesus. Que não sejamos como a nuvem sem chuva e vamos fazer a diferença. Deus abençoe, em nome de Jesus.